Boa noite a todos e a todas. Vou dar só uma checadazinha aqui para ver se está tudo funcionando bem, como sempre. É sempre bom a gente ver se está tudo funcionando adequadamente, né? Então, se estiver tudo jóia, a gente começa aqui a nossa live. Hoje nós vamos falar sobre os 216 anos de Allan Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivail, que escolheu o nome de Allan Kardec. E a gente vai falar um pouquinho sobre ele e principalmente sobre essa coisa maravilhosa que Kardec nos trouxe, que foi a doutrina dos espíritos, né? Com toda essa beleza, toda esse rol de conhecimento que os espíritos trouxeram para ele, né? Nos dando assim a nitidez, a certeza de que nós não estamos sozinhos, né? Nós não estamos abandonados à nossa própria sorte e que os espíritos estão tomando conta de nós, né? Tomando conta da nossa energia, tomando conta da nossa terra. E o Allan Kardec foi uma dessas figuras, né, onde, sei lá, a maioria dos espíritas, na verdade, conhece muito pouco o Allan Kardec. A maioria dos espíritas que eu digo, esses espíritas, os espíritas que vão para as casas espíritas, frequentam, assistem às reuniões, né, esses que vão frequentemente na casa espírita para assistir palestras e tal, esses muitas vezes não conhecem a profundidade da figura Allan Kardec, nome verdadeiro dele, Hippolyte Léon Denisard Rivail. Hippolyte Léon Denisard Rivail, cidadão extremamente competente, falava no mínimo 6 idiomas, era um tradutor, um pedagogo, e na época dele foi um dos que reescreveu a gramática francesa, fez a proposta da reescrição da gramática francesa. Quer dizer, um intelectual, um cidadão realmente com um potencial fantástico e que herdou da sua época algumas características muito interessantes, o que ajudou também na fundação da doutrina espírita, né, no início da doutrina espírita. Allan Kardec veio desde o século XVIII sofrendo várias influências. Allan Kardec que nasce em 1804, no dia 3 de outubro de 1804, portanto, há 216 anos atrás. Então, se fosse vivo, teria hoje 216 anos. Quem nos dera viver tanto tempo. Eu não sei nem para que a gente viveria tanto tempo. No mundo do jeito que está, eu acho que é até adequado a gente ter uma longevidade menor, mas se estivesse vivo hoje, teria 216 anos de idade. Allan Kardec veio com uma missão fenomenal, né? Uma missão fantástica de mudar completamente a nossa visão, o nosso paradigma sobre como era a vida espiritual, principalmente num século, que era o século XIX, um século onde existia um materialismo exacerbado. Você veja, foi na mesma época sei lá, de pensadores como Nietzsche, né, pensadores como Karl Marx, que vieram com suas propostas sociais, mas todas baseadas no materialismo. E o Kardec surge exatamente em virtude de outros pensadores, né, como Jean-Jacques Rousseau, como outros, como Kant, por exemplo, e principalmente baseado no espiritualismo ou na espiritualidade ou espiritualismo racional, que foi uma escola muito colocada naquela época. É muito interessante a gente falar sobre essa história de Kardec, porque alguns não conhecem. Kardec foi discípulo de Pestalozzi, portanto, com uma educação basilar muito forte, muito estruturada no diálogo, na moral autônoma e não na moral heterônoma. Eu vou explicar um pouquinho dessas duas coisas para vocês. Kardec estudou muito os princípios de um cara
chamado Mendes-Mihon. Mendes-Mihon, que fundou o espiritualismo racional, falava que a gente precisava ser moral por ser moral, não por imposição de uma religião ou de um Deus que ia punir, ou então do diabo ou do medo de ir para um inferno. Ao contrário, a gente deveria fazer o bem, fazer coisas certas, éticas, morais, simplesmente pela virtude de fazer essas coisas. Né? Quer dizer, fazer as coisas certas porque a gente sentia. Isso se chama moral autônoma, ou fé autônoma, ou uma religiosidade, ou espiritualidade autônoma. Significa dizer que você precisa raciocinar antes de fazer cada coisa que você quer fazer na vida, coisa que é extremamente difícil hoje em dia. E quando a gente diz que os espíritas conhecem muito pouco Kardec, vocês podem fazer pergunta, tá? A gente tá aqui já, Jucedi, tá Kelly, tá Flaviana, então vocês podem formular perguntas, caso vocês queiram, né? Caso vocês tenham dúvidas sobre tudo isso. Então, esse Mendes-Mihon, ele trouxe, inclusive para faculdades famosas como a Sorbonne, conceitos espirituais extremamente baseados nessa razão, no raciocínio do pensar, do agir, mas colocando a espiritualidade no meio. Né? Enquanto vinha todas as outras propostas de outros filósofos, de outros pensadores, dizendo que o espírito não existia, dizendo que nós éramos simplesmente fruto de um acaso, fruto de reações e sensações básicas como a vingança, o ódio, as sensações da raiva, do medo, do pavor, do pânico, do prazer, né, das sensações, vinha Mendes-Mihon e dizia que isso não era o suficiente para o homem, né, que para o homem se sentir pleno, deveria entender sua natureza profunda e intrínseca. E Kardec foi originário dessas várias mentes, né, ele trouxe muito dessas várias mentes. E numa época em que ele tinha como ideologia, como missão básica, transformar o ensino na França. Então, era um cara que, poxa vida, muitos falam de Kardec apenas como o cara que fundou o espiritismo, alguns falam de uma forma até mística, não, Allan Kardec, esse cara aí é kardecista. Primeira coisa que a gente precisa eliminar do nosso vocabulário, se você é espírita, se você conhece espiritismo, e, gente, ser espírita não significa estar numa casa espírita, tá? Porque o espiritismo é a doutrina dos espíritos, tá? Não é a doutrina dos espíritas, tá? Doutrina dos espíritos. Por que a doutrina dos espíritos? Porque a filosofia espírita, ela veio para a humanidade, para a gente acordar, para a gente descobrir o que era que tinha por trás do véu da morte, né? Da morte do corpo físico, da parte biológica nossa, né? Quando isso aqui vai embora, o que é que fica? Só sou isso? Né? Para que eu vim aqui? O que eu vim fazer aqui? O que é que eu estou fazendo nesse mundo? Né? Qual é a minha missão? Qual é o meu caminho? Qual é quais são os meus propósitos? E quando ele veio trazendo essa filosofia, ele não trouxe como uma religião. Essa questão da doutrina espírita de ser um tripé de religião, ciência e filosofia, a religião nunca existiu nisso aí, tá, gente? Isso foi uma coisa muito brazuca, foi coisa do Brasil que transformou o espiritismo em religião. E aí muitos vão dizer aí do lado de lá, não, Wagner, mas ele fala religião no sentido de religar, de ligar alguma coisa. Semanticamente, falando sobre a palavra mesmo, né, etimologicamente falando, quando você fala religar, ligar alguma coisa mais alta, pode ser várias coisas, inclusive uma agremiação futebolística, uma agremiação de corrida de jockey, ou qualquer coisa desse tipo. Então, transformaria-se em religião também, se a gente fosse travar assim, a batalha da etimologia, né, quer dizer, do princípio da palavra religião. Então, para mim, espiritismo não é religião pelo simples fato de ser uma filosofia humanitária, uma filosofia que leva à moral e não à religião. Religião com paramentos ou então com dogmas. Aliás, o espiritismo é baseado exatamente nessa autonomia do pensamento. O que é uma autonomia do pensamento, né?
Ser autônomo nos seus pensamentos significa dizer que você é uma pessoa que pensa por si próprio. Você pensa raciocinando. Todas as vezes que alguém fala alguma coisa, te diz alguma coisa, você pensa 2, 3 vezes antes de fazer aquilo que o outro disse. Então, não é mais a filosofia espiritual daqueles que dizem que você deve ou tem que fazer aquilo porque está na Bíblia. Tem que fazer aquilo porque está lá nos 10 mandamentos de Moisés, né? Tem que fazer aquilo por isso, tem que fazer aquilo porque o pastor manda, porque o padre manda, ou porque o dirigente espírita manda. Então você não tem que fazer nada. O espiritismo é uma filosofia universal ou universalista. Quando eu digo assim, hoje em dia eu transito no campo do universalismo. Para quê? Para me separar desse padrão ou dessa ideia de espiritismo como religião. Tá certo? Porque, na verdade, eu sou espírita, eu me considero um espírita. Mas espírita de quê? De casa espírita? Não. Espírita de quê? De Federação Espírita Brasileira? Não. Espírita de quê? De casa tal, Beltrano ou Ciclano, etc? Não. Eu sou espírita da doutrina dos espíritos, quer dizer, a doutrina que foi trazida para esclarecer e para dizer assim, gente, o mundo dos espíritos é o verdadeiro mundo, é a nossa verdadeira pátria. E Kardec veio trazer tudo isso, e tem toda uma história muito bonita sobre tudo, sobre Kardec. Então, eu vou logo aproveitar aqui, vou mostrar para vocês, se vocês derem uma olhadazinha, nós temos aqui o livro dos espíritos e o livro dos médiuns, tá certo? E eu vou começar a apresentar aqui o Kardec para vocês, eu quero que vocês acompanhem comigo, junto comigo, tá? E nós vamos fazer esse trabalho, esse bate-bola. Se vocês quiserem me perguntar alguma coisa, fiquem muito à vontade, nós vamos exatamente passar determinadas informações. Então, nascido como Hippolyte Léon Denisard Rivail, tá? Então, nasceu em Lyon, na França, tá certo? Família simples, de juízes, né? Então, era uma família com algum dinheiro, tá certo? Mas não era uma família riquíssima, né? Não tinha posses como nós conhecemos, né? Não, tinha muito dinheiro, tinha muita coisa, muito dinheiro no bolso, né? E etc e tal, não era assim, tá certo? Então, era uma época realmente extremamente difícil, foi uma época extremamente difícil para ele, uma família simples de juízes e advogados, pai de matemáticos ilustres, teólogos e escritores, a mãe era uma escritora, o pai era advogado, tá certo? Tinha muita gente que era matemático na família dele. Foi uma época marcada por graves agitações políticas, né, conflitos sociais, exatamente religiosos, que era na época de Napoleão, né, Napoleão Bonaparte, na época, fazia parte, foi ele que veio com a filosofia de igualité, fraternité, né, liberté. Então, são as 3 palavras que nortearam a vida de Kardec, a vida toda, né? Então, toda a estrutura, o avô de Kardec, de Allan Kardec, foi guilhotinado pela Revolução Francesa. Então, é um cara assim que tem uma história maravilhosa na própria cultura francesa, na estrutura da França. Kardec tem uma história muito rica, interessante dizer que Kardec hoje em dia é pouco conhecido na França, tá certo? Na França mesmo, se você perguntar a alguém, eu achei interessante que um outro dia eu vi um palestrante, eu não me recordo quem foi, dizendo que viajou para a França e quando chegou na França, começou a falar sobre a doutrina espírita, foi fazer uma palestra sobre a doutrina espírita, e ao terminar a palestra, uma participante da palestra abordou ele e disse assim, veja, olha, achei muito interessante esse senhor Kardec, não conhecia essa pessoa, Allan Kardec, lá do Brasil. E aí o palestrante deu uma risada danada e disse assim, mas ele não é brasileiro, ele é francês. Ela disse, não é francês, eu nunca ouvi falar nele. Ele disse, sim, é francês, está enterrado aqui, tem um túmulo dele, e aí falou o nome do cemitério, que é extremamente famoso lá em Paris, inclusive ponto de peregrinação, como se Kardec fosse um santo. Então tem quem vai lá, eu tenho alguns amigos que já visitaram
o túmulo de Kardec no cemitério onde ele foi enterrado, e dizem que geralmente tem lá muitas flores, muitas velas acesas. Eu acho que ele se revira no túmulo todas as vezes que fazem essas homenagens exageradas para ele que era um homem muito racional, né? Trabalhava muito nessa estrutura. Aos 10 anos de idade, Kardec foi estudar na Suíça como o famoso educador Johann Henrique Pestalozzi, tá certo? Pestalozzi foi o mentor de Kardec, ele foi discípulo de Pestalozzi, que também era um educador fenomenal, inclusive uma das alunas de Pestalozzi foi Ana de Montessori. Eu acho que quem estudou pelo método Montessori deve lembrar de Ana de Montessori, e aí recebeu todo um cabedal de conhecimentos baseado nesses conceitos filosóficos da participação, de fazer o aluno pensar, fazer o aluno raciocinar, e foi assim que ele trabalhou com a doutrina espírita também. Pestalozzi, que era apaixonado na arte de ensinar, que montou toda uma nova metodologia de ensino, né? A intuição era a base e a fonte de todos os nossos conhecimentos, dizia Pestalozzi na época, né? Rivail foi um discípulo exemplar de Pestalozzi, né? Teve uma formação, um método de estudo e aprendizado essencial na codificação do espiritismo. Ele utilizou tudo que ele aprendeu com Pestalozzi dentro da doutrina espírita, que foi uma coisa fantástica, maravilhosa. Aos 19 anos, ele já havia retornado à França, porque ele estava estudando na Suíça, retornou à França e abriu a própria escola dele, uma escola de física, matemática, anatomia comparada e retórica. Ele era tradutor de livros, pois dominava 6 idiomas, pelo menos 6 idiomas. Em 1823, para vocês verem que nós não estamos falando aqui de qualquer um, senhor Kardec, que hoje teria 216 anos, foi um intelectual, foi um cara que realmente não era um místico, não era um guru hinduísta que foi bater na França, etc. E tal. Então, em 1823, redigiu o seu primeiro livro, que foi Curso Prático e Teórico de Aritmética, e iniciou seus estudos sobre magnetismo animal. Ele foi discípulo também, lógico que não estava mais vivo, de Franz Anton Mesmer. Ele foi magnetizador por muitos anos da vida dele, antes de começar a codificar a doutrina espírita, tá certo? Em 1825, Kardec dirigiu a escola de primeiro grau, né, para preparar os alunos, e em 26 fundou o Instituto Técnico Rivail, que baseava-se em princípios de seriedade e utilizava uma metodologia extremamente inovadora, baseada em Pestalozzi, tá certo? Em 1828, decidiu que dedicaria sua vida à educação somente, né? Então, ele abriu mão, inclusive, de fortunas que a família de Amélie Boudet, que foi a esposa dele, deixou, inclusive, também de muito dinheiro que a família dele também tinha deixado, tá certo? Em 1831, publicou mais 3 livros e conheceu Amélie Gabrielle Boudet, que era professora da Escola de Belas Artes, que era poetisa e pintora, com quem casou-se em 1832. Ele chama Amélie para ser governanta da sua escola de segundo grau, tá certo? E aí, em 32, casou-se com ela e teve com ela uma filha que até hoje não se sabe se ele adotou essa filhinha, essa menininha, e que colocou o nome da mãe dele, chamada Louise, né? E ele ficava muito impressionado com essa garotinha que ele adotou, ou que foi deles. A gente não tem uma base histórica disso, se essa menininha, se essa garotinha era filha dele, ou filha natural, né? Filha de uma união, da união dos dois, ou se era uma menininha que eles tinham criado. Mas o fato é que ele colocou o nome dela, Louise, que era o nome da mãe dele. Tá? E interessante é que ele ensinava as crianças e fazia todos os testes educacionais, essa coisa toda, da nova metodologia que ele estava implantando,
na menininha, na Louise, e pedia para ela escrever cartas, ao ponto de pedir a ela para ela escrever uma carta quando ele estava em Lyon, ela na França, junto com a mãe, com a Amélie. Ele pediu uma carta, e aí, quando ele recebeu a carta, ele ficou impressionado e saiu divulgando a carta da menininha para tudo quanto foi de amigos que ele tinha naquela época, né, numa escola que ele tinha também fundada em Lyon. E interessante que, com pouco tempo depois, houve uma tragédia, a menina, por problemas de saúde e tal, a menina terminou desencarnando, né, terminou morrendo. E ele ficou com aquilo na cabeça, então ele era apaixonado, doido pela criança, ele gostava muito de crianças, né? Em 1834, ele vende o Instituto em razão de problemas financeiros com seu tio, que era sócio dele na época, né? O dinheiro da venda foi aplicado em um investimento que ele fez. Em 35 para 40, eles começaram a organizar cursos gratuitos para a população mais carente de Paris, né? Em 49, ele começa a participar da Universidade da França, e aí Rivail começou a ter contato, exatamente nos anos 40 do século XIX, nos anos 40 para perto de 50, ele começa a ter contatos, tá certo? No final dos anos 40, 48, 49, 1848, 49, começa a ter contato com os fenômenos espirituais, mas sem se aproximar deles, né? Ouvindo falar, porque já tinha acontecido em Hydesville, nos Estados Unidos, o caso das irmãs Fox, né, que eram duas irmãs que começaram a escutar, a ver fenômenos que aconteciam. Um caixeiro viajante que tinha morrido na casa tinha sido assaltado pelos antigos donos e tinha sido enterrado no porão da casa. E essas duas moças começaram a escutar tudo isso. Bom, com esses fenômenos acontecendo e tal, a imprensa americana deu em cima, e aí muita gente fica pensando, não, os fenômenos aconteceram primeiro na França. Não, os fenômenos primeiro aconteceram nos Estados Unidos. E aí a imprensa americana começou a divulgar, isso chegou à imprensa europeia, principalmente a imprensa britânica, que mandou uma correspondente e que terminou levando essa novidade para a Europa, e isso se alastrou na Europa, tá certo? Então, toda a Europa, a Alemanha, Inglaterra, França, todos aqueles países ali europeus tomaram contato com os fenômenos espirituais, que na época era levado como brincadeira, gente. Nada era tido como sério. Inclusive eram jogos de salão, né? Jogos que eram colocados lá para que as pessoas, de forma curiosa até, né, tivessem contato, mas que não tinha nada de sério naquilo lá, tá certo? E aí ele começou a ter contato com essas mesas girantes. A primeira vez que ele ouviu falar foi em 1854, quer dizer, ele ouviu falar antes, naturalmente. Eu estou colocando aqui que foi em 1854. Em 54, ele, na realidade, uma pessoa convidou ele, que foi o senhor Fortier, que era magnetizador junto com ele, com o qual mantinha relações em relação dos seus estudos sobre magnetismo. E aí Rivail acreditava que o fenômeno se dava através do magnetismo. E muitas vezes pensou, inclusive, que não era só o magnetismo, que tinha gente que fazia mágicas, eram prestidigitadores, quer dizer, eram pessoas que queriam enrolar os outros e tal, e porque queriam enrolar os outros, estimulavam, ou então fabricavam fenômenos. Então ele pesquisou muito. Quem assistiu o filme Kardec, eu não sei se as pessoas assistiram, eu tenho certeza que algumas pessoas aqui que estão assistindo a live hoje, o Edja deve ter assistido, tá? Boa noite, Edja, boa noite, Jefferson. Eu acho que a Dona Célia deve ter assistido também, não sei se Kelly assistiu, Flaviana com certeza assistiu, né? Então, quer dizer, quando Rivail teve contato com as mesas, ele procurou fazer um estudo mesmo, uma pesquisa,
para ver se realmente aquilo ali era verdadeiro. Então ele ficava no palco, olhava para cima, passava a mão, via se não tinha qualquer corda por baixo dos palcos onde estava se apresentando os fenômenos, e em alguns locais que ele visitou, ele constatou que existia também fraudes. Existia tanta parte de fraudes como existiam os fenômenos verdadeiros. Tá? Então, Rivaio nos revela as suas dúvidas, as suas hesitações e também a sua primeira iniciação. E aí ele diz o seguinte: eu me encontrava, pois, no ciclo de um fato inexplicado, contrário na aparência às leis da natureza, e que minha razão repelia. Nada tinha ainda visto nem observado. As experiências feitas em presença de pessoas honradas e dignas de fé me firmavam na possibilidade do efeito puramente material. Mas a ideia de uma mesa falante não me entrava ainda no cérebro. Quer dizer, ele não conseguia acreditar que aquilo ali era verdadeiro. Você vê que Kardec não acreditou na coisa de uma hora para outra, ficou impressionado com o fenômeno e disse assim, não, vou acreditar e vou começar a fazer a codificação espírita. Não foi dessa forma. Em 1855, ele teve um encontro com o senhor Carlotti, um antigo amigo, né? E aí foi convidado à casa de senhora Roger, e encontrou a senhora Pleine-Maison e o senhor Patier. Reunião na casa de senhora Pleine-Maison testemunhou pela primeira vez o fenômeno das mesas que saltavam e corriam, e isso em condições tais que a dúvida não era possível. Ele ficava pensando assim, meu Deus do céu, como é que acontece essa coisa toda, né? Observou que não se tratava de futilidade e divertimento, mas sim da revelação de uma nova lei, cujo estudo decidiu aprofundar. Aí começa toda a história dele no próprio Espiritismo. Conheceu a família Baudin e passou a frequentar as reuniões semanais em sua casa, né? Sempre ia para lá e tal, e via as meninas psicografando, falando, né? E as médios eram as adolescentes, eram duas meninas, Julie e Caroline Baudin, tá? E aí, quem se apresentava sempre era um espírito zéfiro, um espírito que normalmente se manifestava nessas reuniões. Rivail, então, que buscava apenas se instruir, viu que ali surgia uma nova doutrina e iniciou seus estudos sérios do espiritismo, né? Começou a estudar, a se aprofundar para saber o que era aquilo tudo. E aí começou exatamente a codificar o espiritismo, quer dizer, a ordenar as perguntas. Já existia um material muito farto, gente. Muita gente me pergunta isso, né? Diz assim, mas aí como foi que aconteceu isso tudo, né? Ele simplesmente começou a fazer tudo, ou ele mesmo perguntava, ou já existia alguma coisa antes? Não, já existia muita coisa antes, muito material. Então, Kardec adotou o método experimental de desenvolvimento, nunca elaborando teorias próprias. Quer dizer, ele não elaborava teorias próprias, ele fazia experimentações, tá certo? Observava cuidadosamente os fatos, comparava, deduzia consequências, não admitia por válida uma explicação, senão quando resolvia todas as dificuldades da questão. Antes de ir às reuniões para contato com os espíritos, formulava as perguntas por assunto, para desenvolver os temas com a maior clareza. Ele já tinha um grande material, quem assistiu o filme Kardec vê que na visita de Sr. Portier, ele, na realidade, entregou a ele um calhamaço de papéis, né, de anotações feitas a partir das perguntas e respostas dos espíritos. Mas era uma coisa desordenada, e ele começou a aplicar um método, que era o método experimental, fazendo sempre essa medida. Kardec era um cientista, gente, não tinha essa coisa de acreditar por acreditar. Você veja que desde o começo ele não acreditou no fenômeno. Ele começou a exatamente pesquisar para ver se aquilo realmente era sério, se realmente era uma coisa que ele podia pesquisar e ir profundamente em todas as questões, tá certo? Vamos lá. Então, os espíritos, nada mais sendo que as almas dos homens, não possuíam nem a plena sabedoria, nem a ciência integral, e que o saber que possuíam era de acordo com o seu adiantamento e o seu grau de evolução. E dizia ainda que observar, comparar e julgar, essa a regra que constantemente segui.
Então, na verdade, o que é que Kardec percebeu? Que não existe assim, não é porque que é exatamente o que a gente tem hoje de concepção, né? Até hoje nós trazemos isso. Não, fulano de tal morreu, é um santo. Né? Fulano de tal desencarnou, não virou santo. Né? Só porque está no plano espiritual, a gente acha logo que é um cidadão de bem, que é uma pessoa que evoluiu apenas por ter desencarnado. Eu já ouvi várias pessoas, fulano de tal, aquela ali era gente boa demais, o cara não prestava para nada. Mas só porque morreu, só porque desencarnou, eu acho que com medo as pessoas ficam dizendo que as pessoas são boas, sem nem saber quem são as pessoas, ou então, até sabendo quem são as pessoas ficam com medo e ficam elogiando. Fulano de tal era excelente pessoa, não sei o que. Sim, mas tu não conheceu, não sabe que o cara não era boa bisca? Então, indo para o plano espiritual, não se muda a personalidade, a forma de agir, o caráter, não muda nada disso, gente. Não muda nada disso. E ele notou isso. Ele notou que os espíritos nada mais são do que as almas dos homens, que não possuíam nem a plena sabedoria e nem a ciência integral, e que o saber que possuíam era de acordo com o seu adiantamento e o seu grau de evolução. Então, ele teve, assim, espíritos que se comunicaram e que eram muito bons, tá certo? E que transmitiam, assim, mensagens maravilhosas. Na época, ele teve contato com os espíritos de Sócrates, teve contato com o espírito de Zéfiro, como vocês viram, teve contato com vários outros espíritos de escola daquela época, né? Grandes nomes da história do mundo, ele teve contato naquela época. Mas também teve contato com o espírito mequetrefe, né? Com o espírito de gente comum, tanto espírito de pessoas sofredoras, de pessoas que sofriam pelo fato de terem desencarnado, não ter conhecimento, que é o que a gente tem nas reuniões mediúnicas, gente. Quando nós fazemos a reunião mediúnica, nós temos o mentor que dá uma mensagem belíssima, mas nós temos também espíritos que vêm revoltados, que vêm tristes, que vêm acabrunhados, outros que vêm para se vingar, outros que querem nos enrolar, trazendo uma mensagem perfeita, que aí, se a gente analisar direitinho nos meandros dela, tem, assim, 5 verdades e 150 mentiras. Então, eles, às vezes, começam que a gente chama de pseudo-sábio, o espírito que vem com ideias, assim, fabulosas, fantásticas, e ele começou a perceber tudo isso, que não era porque estava morto o ser, que, a partir daquele momento, se transformava num ser iluminado, fantástico. Tem um fato que eu gosto muito de contar, é muito interessante, está no livro A Gênese, não, Obras Póstumas, certo? Me parece que é Obras Póstumas, se não me falha a memória, Obras Póstumas, eu acho que sim. Então, que uma das perguntas é sobre as comunicações dos espíritos, né? E aí, eles estavam lá na Sociedade Parisiense de Espiritismo, então todos reunidos ao redor de uma mesa, e aí um dos participantes da reunião disse, olha, eu gostaria de saber o que foi que aconteceu com um ninho de sabiás, né? Um ninho de sabiá, de sabiá não, de pintacilgo, né? Vou até dizer o nome certo do passarinho, porque senão neguinho vai ali, vai pular e dizer, não, rapaz, era de pintacilgo. Bom, tanto faz, sabiá de pintacilgo, mas era de pintacilgos, né? E que estava lá, e ele queria saber sobre esse ninho de pintacilgo que tinha sumido. E aí manifestou-se uma médium que disse assim, eu quero falar, eu sou a mamãe Pintacilgo, né? Quer dizer, era a passarinha que tinha desaparecido. Ela estava desencarnada, a passarinha, e queria falar. E aí Kardec pergunta ao espírito mentor, que na época tomava conta das reuniões, se era possível o espírito de um passarinho falar ali naquele momento. E o espírito deixou, o espírito da passarinha, né, da mamãe Pintacilgo, falar. E a mamãe Pintacilgo, muito chorosa, contou que, não tinha sido o vizinho, porque o rapaz desconfiava que tinha sido o vizinho, que tinha comido a mamãe Pintacilgo e seus ovinhos. Mas a mamãe Pintacilgo revelou que não foi o rapaz vizinho, foi sim um gato que foi e comeu a ela e aos ovinhos de Pintacilgo. Kardec ficou chateado com aquilo, né? Porque disse, poxa vida, eu fazendo um experimento sério aqui,
e aí vem um espírito que é o mentor da reunião, que muitas vezes ignora as perguntas que eu faço, porque são perguntas pueris, né, são perguntas muito simples, ignoram essas perguntas, mas aí, no entanto, deixa que essa moça se manifeste com o espírito de uma pintacilgo, que isso não pode ser possível. Aí ele se chateou e perguntou ao espírito, disse, mas você muitas vezes não permite que eu faça determinadas perguntas e determinados espíritos respondem. Como é que o espírito de um bicho, de um animal se manifesta? E aí o espírito responde a Kardec, amigo Kardec, entenda uma coisa, se você perguntar às pedras ou evocar as pedras para que elas falem, as pedras falarão. Então, o que ele quis dizer com isso? Né? Ele quis dizer que muitas vezes alguns espíritos são enganadores, dizem ser uma coisa que não são, dizem ser animais, dizem ser isso ou aquilo, dizem ser uma personalidade famosa, uma personagem da história, alguém que você gostaria que aparecesse ali na sua frente. Por isso que a gente tem que ter o critério, né, de observar sempre, que era esse o trabalho de Kardec, observar sempre, olhar sempre o que está ali por trás daquela comunicação e não acreditar em tudo. Né? Porque tem gente que faz isso, acredita em tudo que aparece na sua frente e tal, e todas as comunicações. Né? Um outro dia, e a gente sempre vê isso acontecendo, né? Um outro dia eu fui vítima disso, né? Uma pessoa surge aí com um espírito de um Exu, dizendo que era Exu, e não era Exu coisíssima nenhuma. A pessoa estava chateada comigo, achava que eu tinha feito alguma coisa, e aí me esculhamba, disse que vai quebrar, inclusive, minhas pernas, né? Quando um Exu, um guardião, jamais faria uma coisa como essa. Até um espírito mequetrefe poderia fazer isso, mas um Exu, um guardião, não, jamais faria uma coisa como essa. Como um guardião, um espírito que esteja iluminado, tomando conta de uma casa, de um local como esse, não vai usar da violência ou de palavras ásperas para poder magoar, machucar, ou então dizer que vai machucar, ameaçar alguém. Então, muitas vezes, ali tem o que? Ou um pseudo-sábio, ou um espírito vingativo, enganador, um quiumba, ou às vezes até o próprio animismo do médium, quer dizer, o médium querendo, porque está chateado com você, deixa que surja o que ele está sentindo. Né? E quem está sentindo é ele, não é o médium. Então, da mesma forma que se manifestam muitas vezes espíritos que não são lá essas coisas, gente. Tá? E, aliás, quando a gente trabalha com a apometria, com os tratamentos apométricos, a gente descobre que existe, além dos espíritos comunicantes, vingativos, os sofredores, etc, 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 você também tem as personas, quer dizer, são aquelas personalidades do passado, os níveis, coisas que você vivenciou nessa vida e em outras vidas que termina saltando ali e se comunicando. Naquela época de Kardec, ele não levava em consideração isso, mas isso precisa ser levado em consideração também, porque faz parte dos arquétipos que Jung falou tão bem. Então, são coisas interessantes que a gente precisa entender, conhecer, né? Vamos lá. Em 1855, ele recebe uma mensagem do espírito de Zéfiro, que lhes disse que em uma reencarnação anterior, ele havia sido um druida da região das Gálias, que se chamava Allan Kardec. Então, foi aí que ele trocou o nome, que começou a utilizar o nome Allan Kardec, quando ele codificou a doutrina espírita. Porque já que ele era, veja o desprendimento desse cara, né? Ele era um professor famoso, um intelectual famoso na Paris daquela época. E aí, quando ele começou a escrever sobre o espiritismo, ele disse, não, essa é a doutrina dos espíritos. É porque até hoje os espíritas acham que a doutrina é dos espíritas, mas não é dos espíritas, é dos espíritos. Então ele dizia assim, não é uma doutrina minha, não é uma doutrina de ninguém, então eu não posso botar o meu nome, que é um nome famoso, para poder fazer com que a doutrina cresça. Ela precisa crescer pela credibilidade, pela justeza, pela pesquisa, pela ciência que está sendo utilizada e pela filosofia que ela está transmitindo, que é uma filosofia moral. Então, na realidade, ele quis utilizar exatamente um pseudônimo desconhecido para que a doutrina se caracterizasse exatamente por si própria, por ser uma doutrina de luz, uma doutrina que nos traria determinados conhecimentos do plano espiritual, principalmente de nos fazer entender que o plano espiritual estava se comunicando conosco. Então, ele adota o nome Allan Kardec.
Em 25 de 3 de 56, de 1856, Kardec estava em seu escritório escrevendo, quando começou a ouvir algumas pancadas. E aí, tem uma frase aqui, né? Para ti me chamarei a verdade, e todos os meses, aqui durante um quarto de hora, estarei à tua disposição. Foi o Espírito da Verdade, que muitos reputam ser o próprio Cristo que veio para trazer a mensagem para Kardec e que sempre vinha, tá certo, durante todos os meses, né, ele viria por um tempo para poder trazer algumas mensagens para Kardec e que ficaria à disposição de Kardec durante muito tempo. A revelação da missão, né? Então, 30 de abril de 1856, recebeu a primeira revelação da missão que ele tinha que cumprir, que tinha a desempenhar. Então, 7 de maio de 56, ele teve a confirmação da missão. 12 de junho de 56, houve toda essa confirmação da missão, né? Setembro de 56, grande parte do trabalho já estava concluído, mas Kardec quis submetê-la aos espíritos. E aí os espíritos disseram: estamos satisfeitos e nunca te abandonaremos. Crê em Deus e avante, assinado muitos espíritos. Quer dizer, muitos espíritos estavam ali dando apoio a Kardec. Inclusive, essa é uma das questões muito interessantes, que dizem que se Kardec não assumisse a missão dele de colocar o espiritismo, de codificar o espiritismo, teria outros para poder pegar essa batuta. Um deles, o próprio Leon Denis, né, que veio a conhecer Kardec de forma muito rápida, né, que teve uma convivência muito rápida com Kardec, mas que foi assim, considerado, né, eu não gosto nem de utilizar essa palavra, mas é considerado um apóstolo do espiritismo, né? Não é de Kardec, é do espiritismo. Né? E aí vamos tirar essa palavra kardecismo, porque muita gente diz assim: eu sou kardecista. Moço, Kardec não fundou religião, então você não pode ser kardecista. Você é espírita, porque você tem uma filosofia espírita. Então não existem kardecistas, existem espíritas. Agora, com o espiritismo sendo transformado em religião, porque foi isso que aconteceu no Brasil, tá certo? E isso aconteceu exatamente pelo pé que a gente tem nessa coisa religiosa, né? O Estado não era um Estado laico naquela época, era um Estado ligado à religião católica. Então, para se firmar e ter menos preconceito em relação à doutrina espírita, foi que as federações, as organizações, as casas que abriram naquela época, tá certo? Decidiram colocar assim o espiritismo com tríplice aspecto: religião, filosofia e ciência, né? Então são o tripé do espiritismo, que até hoje eu reluto, não concordo, porque o próprio Kardec, quando a doutrina chegou aqui no Brasil, Kardec recebeu uma revista do Brasil falando sobre a fundação de um centro espírita no Brasil, e Kardec demonstrou a sua preocupação de que no Brasil a doutrina se transformasse em religião. E foi dito e feito, né? Terminou se transformando realmente numa religião. E os espíritos, quando vieram dizendo exatamente isso: que tivesse cuidado com esses dogmas, com essas regras imutáveis que os espíritas tentam impor a gente até hoje. Kardec veio para dar uma base, gente. A doutrina espírita, ela veio como base fundamental dentro da estrutura do Pentateuco kardeciano, que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, tá certo? E aí, para completar, obras póstumas, tá certo? Mas essa é um fundamento, e das revistas espíritas que surgiram logo quando Kardec quando ele lançou a primeira edição do Livro dos Espíritos, com 500 e poucas questões, perguntas e respostas. Depois, em 1860, foi que foi lançado o livro definitivo que nós temos até hoje, com 1019 questões, perguntas e respostas. E a melhor forma que ele encontrou foi exatamente essa, de trabalhar com perguntas e respostas. Não tem metodologia melhor. Como é que você consegue, sei lá, passar de forma didática, explicativa, fácil? Porque é muito fácil. O Livro dos Espíritos você abre e, poxa, são perguntas e respostas. É só ler, pergunta, tudo que você pode se imaginar assim, sobre o destino do mundo, o destino da vida, dos espíritos, de nós que somos os espíritos, está ali no Livro dos Espíritos, tá, gente? Em 18 de 4 de 57, teve a primeira edição
do Livro dos Espíritos, como eu falei para vocês. Da comparação e da fusão de todas as respostas coordenadas, classificadas e muitas vezes retocadas no silêncio da meditação, foi que elaborei a primeira edição do Livro dos Espíritos com 500 e poucas perguntas e respostas, tá? Kardec percebeu a necessidade de criar um meio de comunicação onde fosse possível os vários grupos trocarem informações entre si, receberem instruções e respostas para suas dúvidas. Então, em 1 de 58, foi publicado o primeiro número da Revista Espírita, que foi de 58 até 59, quando Kardec até 69, me desculpa, quando Kardec desencarnou. Então, a Revista Espírita foi o periódico que mais teve. Aliás, o grande laboratório, a descrição de tudo que aconteceu durante os 12 anos que Kardec passou comandando a estrutura do espiritismo, quer dizer, comandando a doutrina, estudando, elaborando, pesquisando e etc., os 12 anos, tá certo? Tudo que era elaborado por eles, tudo que era observado, todas as comunicações, todas as observações foram colocadas nessas revistas. Aí é onde está a história, né? O Pentateuco Kardeciano foi fabuloso, mas, gente, a base, a estrutura do espiritismo está muito também na Revista Espírita. Eu posso dizer que ela é assim fundamental para os estudos dos fundamentos do espiritismo. E muita gente não estuda as revistas espíritas. Muitas vezes eu pergunto à pessoa: você é espírita? Sou. O que é que você leu? Eu li assim metade do Livro dos Espíritos. Gente, né, tem aí todas as revistas espíritas, tem aí todo o Pentateuco para se ler, desde o Livro dos Espíritos, Livro dos Médios, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, a Gênese, Obras Póstumas, além disso tudo, todas as revistas espíritas, o que é espiritismo e várias outras obras que Kardec lançou, tá certo? Então, quer dizer, só o fundamento da doutrina espírita tem um bocado, sem falar nas obras básicas do espiritismo, né? Porque tem a fundamental, que é exatamente o Pentateuco kardeciano e tudo que Kardec escreveu de próprio punho, mas também tem as obras básicas que são escritas por esses médiuns fantásticos, um deles mais icônico é exatamente o Franciscano Xavier, que escreveu para mais de 450 livros, 460 livros dele mesmo, e até hoje surgem outros livros, que aquele Geraldinho Lemos disse que já chega a mais de 500 livros, tá certo? Baseado nos manuscritos que Chico deixou e que terminou sendo publicado depois do desencarne dele, tá certo? Em 1 de 4 de 58, em 1858, foi fundada a Sociedade Espírita de Paris, no Palácio Royal, na Galeria de Valois, tá certo? Em 57, janeiro de 57, foi lançado o Livro dos Médiuns, tá certo? Trata-se da parte científica ou experimental do espiritismo. Ele foi desdobrado, tá certo? O Livro dos Médiuns. Em 61, houve o Ato de Fé de Barcelona, que foram queimados mais de 300 livros sobre o espiritismo, por serem considerados perniciosos à fé católica. Então, na época, Kardec quis protestar, foi muito interessante, porque aconselharam a ele a não fazer protesto nenhum, porque na queima dos livros o espiritismo foi promovido. Então, quanto mais queimam as obras, como na Inquisição, né, que queimavam pessoas, graças a Deus que queimaram só livros, né? Mas na Inquisição queimaram pessoas por conta das ideias delas, né? E aí a Igreja Católica faz esse ato de Barcelona queimando mais de 300 livros que tinham sido enviados para as bibliotecas da Espanha. E aí, em Barcelona foram queimados esses livros, e o espiritismo, surpreendentemente, e eu acho que já se esperava isso, os próprios espíritos previram isso e disseram assim: não se preocupa, porque vão queimar aí os 300 livros e o espiritismo agora é que vai crescer, agora é que vai ser divulgado, porque as pessoas vão ficar querendo saber por que queimaram esses livros, né? As pessoas, os seres humanos, são extremamente curiosos. E aí, naturalmente, procuraram saber por que tinha sido queimado tudo isso. O Livro dos Espíritos, o Pentateuco, foi editado em 1857, o Livro dos Médios, desculpa, não era 1857 ali, o Livro dos Médios foi 15 de 1 de 61, né? O Evangelho segundo o Espiritismo foi em abril de 64, 1864, o Céu e Inferno foi em agosto de 65, a Gênese em janeiro de 68, tá certo? E tem várias obras complementares, como o que é o Espiritismo,
obras póstumas, e os 12 volumes da Revista Espírita, de 58 a 69, como eu tinha falado para vocês. Em abril de 1864, foi lançado o Evangelho segundo o Espiritismo, que contém a explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Interessante é que muita gente diz assim, Wagner, quer dizer que o Evangelho segundo o Espiritismo é a Bíblia dos Espíritas? Eu digo, não. Não chega nem junto, não tem nada a ver com Bíblia dos Espíritas. Espírita não tem Bíblia. Espírita não trabalha com a Bíblia, né, que os católicos trabalham, que os evangélicos trabalham. E aqui não está nenhuma crítica, tá, gente? Só estou dizendo que nós não adotamos a Bíblia. Nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo como os padrões morais que foram revelados pelos Espíritos e que estavam em consonância, quer dizer, estavam de acordo com o que os Espíritos estavam falando. Quer dizer, a Bíblia, principalmente o Evangelho, principalmente o Sermão da Montanha, tinha tudo a ver com aquela moral que os Espíritos estavam trazendo, né? Com aquela coisa maravilhosa, a partir das perguntas e respostas que Kardec fez, que formulou aos Espíritos, né? Tanto ele quanto os médiuns que o acompanhavam, descobriram que existia uma moral por trás disso tudo. Então, contém explicações das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Em agosto de 1865, foi lançado O Céu e Inferno, que é uma obra fantástica que os espíritas pouco estudam. É interessante isso, mas é bom lembrar que quase não é estudado a obra O Céu e o Inferno. O que é a obra O Céu e o Inferno? É um exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos e demônios, sobre as penas, etc. E aí, no Céu e Inferno, vem falando, existe céu, existe inferno, existem demônios, existem anjos, né? Existem seres que foram criados angelicamente, sem nenhum mérito, ou a gente precisa passar, qualquer espírito precisa passar por um processo evolutivo, de méritos, né? De conquistas espirituais, de abertura e amplidão da consciência. Então, os espíritos vieram dizendo que sim, que os espíritos precisavam passar por um processo de aprendizado, de evolução, de desenvolvimento, para poder chegar à angelitude, né? Para se chegar a ser espírito puro, ser espírito realmente que não precisa mais reencarnar aqui na Terra, é preciso ter méritos, né? Ter passado determinadas coisas no plano terreno, que é para isso que a gente vem reencarnar aqui na Terra, que é exatamente para aprender, desenvolver, cultivar boas coisas e tal, e depois voltar para o plano espiritual. E voltamos quantas vezes precisamos voltar para poder aprender na escola da vida. Aqui é uma escola, tá certo? Aqui é um hospital, porque trata os doentes da alma, e aqui também é uma prisão, porque muitas vezes nós estamos aqui aprisionados nesse corpo físico, na tridimensionalidade, e no céu e inferno vem explicando tudo isso. É uma das obras mais fantásticas do Pentateuco kardeciano, e poucos estudam essa obra. Tá? E em janeiro de 68, ele lança a Gênese. O que deveria vir primeiro vem por último. A Gênese é o princípio de tudo isso, né? Então, aborda as diversas questões de ordem filosófica e científica, como a criação do universo, a formação dos mundos, o surgimento do espírito, segundo o paradigma espírita de compreensão da realidade, naturalmente. E depois a gente fica sabendo de várias outras coisas, gente, por muitos médios. É por isso que eu digo, a doutrina espírita foi um grande pontapé. Kardec, assim, promoveu, na realidade, uma grande abertura consciencial para nós que entendemos que precisamos ampliar a nossa consciência. Então, para mim, por exemplo, eu, Wagner Andrade, para mim foi uma das maiores, das coisas melhores que me aconteceu na vida. Porque a partir do momento em que eu tive contato com a doutrina espírita, eu me lembro naquela época, na década de 80, eu fiquei impressionado, porque é o seguinte, quanto mais nós sabemos sobre determinadas coisas, mais responsáveis nós somos por nossas vidas. Eu costumo sempre dizer que o livre-arbítrio, que é uma das regras e uma das leis, um dos fundamentos do espiritismo, ele só é dado com a pessoa que conhece. Quanto mais a gente conhece, mais responsável
nós somos por nós mesmos, pelas ações e pelas atitudes que praticamos aqui na Terra. Então é fantástico isso, porque a gente entender que, por exemplo, as leis da natureza não podem ser mudadas, entender as questões filosóficas da criação dos mundos, que não existe só a Terra como mundo. A Gênesis vem falando sobre tudo isso, vem falando sobre a criação dos espíritos, e é um livro fabuloso também e muito pouco estudado pelos espíritos. E de 55 a 1869, consagrou sua existência ao espiritismo, né? Ele doou-se totalmente ao espiritismo. Palestras, fez viagens, estudos, pesquisas e tal. E em 31 de março de 1869, Kardec, Hippolyte Léon, nascido Hippolyte Léon Denisard Rivail, desencarnou em Paris, na França, com uma frase maravilhosa de Camille Flammarion, que diz que Kardec era o bom senso encarnado. Camille Flammarion, que era astrônomo e tal, e que se tornou sobre o espiritismo, disse que Kardec era o bom senso encarnado, né, que tinha contribuído demais para tudo isso. Ele falou isso no seu discurso de despedida a Kardec, né? E aí o Kardec tem uma frase que é fantástica, que é assim: nascer, morrer, renascer, ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. Quer dizer, nós precisamos vir muitas vidas. Kardec trouxe essa beleza de doutrina, né? Kardec, o codificador, ele não era médium, é a primeira coisa que a gente precisa entender, né? Porque muita gente me pergunta, Kardec era médium, Wagner, ele recebia as mensagens, não, ele não era médium, era médium como todos nós somos, tá certo? Todos nós temos rudimentos da mediunidade, toda a humanidade, tá? Mas ele não era médium, esse de psicografar, nem de psicofonar, nada disso, tá? Ele era um pesquisador. Kardec não se suicidou, porque tem muita gente que diz que Kardec se matou. Isso é conversa fiada, né? Tem gente que não tem o que fazer e inventa essas bobagens, né? Mas não existe isso, Kardec nunca se matou. Não vivia às custas da doutrina, porque nunca recebeu um tostão, igualmente a Francisco Cândido Xavier, que nunca recebeu dinheiro nenhum da doutrina, ele não vivia às custas disso, ele dava as aulas dele, ele tinha o instituto dele, se dedicou à doutrina, recebia alguns auxílios do governo francês, porque ele era um cara que era muito estudioso e contribuía para a gramática francesa, tá certo? Então ele não vivia às custas da doutrina espírita, e não somos espíritas kardecistas. Isso aí é o mais fantástico que eu venho falando desde o começo da palestra. Nós somos espíritas, tá? Espíritas é aquele que segue a filosofia dos espíritos, tá certo, gente? A doutrina dos espíritos, que foi, por acaso, um cara chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail, pseudônimo Allan Kardec, que codificou. O espiritismo não vem procurar os perfeitos, mas os que se esforçam em ser, pondo em prática os ensinos dos espíritos. O verdadeiro espírita não é o que alcançou a meta, mas o que seriamente quer atingi-la. Sejam quais forem os seus antecedentes, seja bom espírita, desde que reconheça suas imperfeições e seja sincero e perseverante na proposta de se emendar, quer dizer, de se consertar, de se melhorar, de se transformar numa pessoa melhor. Tem um texto que eu acho maravilhoso no Evangelho segundo o Espiritismo, chamado O Homem de Bem. E eu costumo sempre indicar esse texto. É fantástico, é maravilhoso, mas ao mesmo tempo, assim, extremamente desafiador, porque realmente ser um homem de bem pode suscitar aí várias questões. Então, se vocês tiverem qualquer pergunta, se vocês quiserem perguntar sobre Allan Kardec, eu estou aqui para responder a vocês, né? Eu gosto sempre muito, mas gosto demais de falar sobre Allan Kardec. Um abraço também, Neidinha aí, que o Neide está assistindo também. Boa noite, querida. Boa noite a todo mundo, né? Então, se vocês tiverem alguma pergunta a fazer, pessoas que entraram e não conhecem Allan Kardec, não conhecem a doutrina espírita, se quiserem fazer alguma pergunta e eu souber responder, né, naturalmente. Se não souber também não tem problema, não tenho problema com isso. Então, eu deixo sempre para depois. Se eu não sei responder na hora, eu depois vou lá e anoto a sua pergunta e respondo depois. Tem alguma pergunta? Se não tem,
eu gostaria de agradecer a todos pela atenção, né, pela essa graciosa atenção de vocês. Dizer que para mim é sempre um grande prazer falar sobre Allan Kardec. E 216 anos de Kardec é extremamente emblemático, né? Se nós vivêssemos como os atlantes, né, dizem que nós tínhamos aí uma população, eu acredito muito nisso, que era uma civilização atlante, que vivia na quarta dimensão, que chegavam a viver com os seus corpos mais sutilizados, mais de 300 anos. Então, se nós vivêssemos mais de 300 anos, Kardec ainda estaria entre nós, né, nos dias de hoje, nos beneficiando com sua sabedoria. Né? Mas ele está no plano espiritual, nos beneficiando com sua sabedoria, e foi um dos espíritos que veio novamente, reencarnado, inclusive aqui no Brasil, para continuar, e eu não vou aqui dizer quem foi Kardec, aqui no Brasil, porque se gera uma polêmica danada, e isso também não interessa, né? O importante é que ele continuou contribuindo para a doutrina espírita no Brasil, e fez uma bela obra também, já nas obras basilares, né? E vem realizando obras fantásticas, orientando no plano espiritual, hoje já desencarnado novamente, então orientando no plano espiritual a essa pleiade, essa estrutura espiritual fantástica, fenomenal, a essa psicosfera fantástica que se forma quando nós temos boa vontade no coração, vontade de ajudar as pessoas, vontade de transmitir a doutrina espírita, vontade de dizer o quão o espiritismo foi importante para a minha vida, para a vida de todos nós aqui. Eu acho que sem o espiritismo eu não teria me encontrado, na verdade. O espiritismo é essa filosofia de vida que eu costumo sempre dizer, não é uma religião, é uma filosofia de vida. A doutrina espírita é a doutrina dos espíritos e não dos espíritas, tá certo? Então, na realidade, é uma doutrina que serve, inclusive, a qualquer religião. Basta que você queira adotá-la, que você queira aceitá-la e entender que os espíritos ainda estão vivos, estão do lado de lá, que a vida não acaba na morte do corpo biológico, né, na degradação ou no jubilamento das células, né, na destruição da tua estrutura biológica. A vida continua como mentes pensantes, individualizadas e com um grande potencial de fazer o bem quando a gente quer evoluir, se transformar e principalmente aumentar os nossos potenciais como espíritos transformadores, como deuses que nós somos, como luzes puras que nós somos, aprendendo a brilhar cada vez mais. Um beijo no coração de vocês. Peço que vocês continuem, se puderem, fazendo as doações das cestas básicas, tá certo? Se puderem fazer, tá? Nós estamos sempre necessitando dessas cestas básicas. Se quiserem entrar em contato comigo para saber como doar, no 81998146555. Nós continuamos ajudando aquelas famílias lá do bairro José Liberato, tá bom? Forte abraço para vocês. Beijo forte no coração, paz e luz. Muito obrigado pela atenção de todos. Tchau, tchau. Valeu.